programa Mercado e Ação de hoje vai receber Alessandro Batista Rau. É um advogado, especialista na área trabalhista, com quem nós vamos conversar aí nos próximos minutos, contando com a sua audiência. Fique conosco, retornamos num instante. O programa Mercado e Ação dessa terça-feira, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quintas-feiras, 23 e 30 minutos, e aos sábados às 8 horas, recebe Alessandro Batista Rau, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual, proprietário da Rau Advogados, diretor jurídico da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio Grande do Sul. Faz tempo que tu está na área jurídica, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luiz. Eu me formei em 2004, né, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuei por cerca de um ano e meio no escritório como contratado, né, que no início, como todo mundo faz. E desde 2005, metade de 2005, eu tenho escritório próprio. Lá, primeiro a gente teve a sede no bairro Cidade Baixa, na Avenida João Pessoa. E fazem uns 2, 3 anos nos mudamos lá para o atual sede do Rau Advogados, que é na Nino Deus. Que legal. Vamos fazer só uma pequena pausa na nossa entrevista, nosso bate-papo, e nós vamos entrar com um quadro em que nós divulgamos crianças que estão desaparecidas num convênio que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública. Você está vendo aí a imagem de Dayana Lermes Pellegrini. Essa menina tem 14 anos, sumiu no dia 23 de agosto último, mora no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. Ela saiu para uma festa e não retornou mais. Qualquer informação que você possa ter, por favor, os telefones estão na tela, 0800 64 26 400 ou 21 31 5731, 8464 6960. São os telefones do DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, que é atendida pelas pessoas também especializadas, lá em especial o Júlio, a Karina, a Letícia, o Gerson. Qualquer informação que você possa ter, por favor, vamos ajudar essa família a tentar se recompor. Retomamos o nosso bate-papo com Alessandro Rau, advogado, que está no Menino Deus hoje, né? Isso. A área de atuação mais forte do escritório é na área trabalhista. Isso. A área trabalhista é empregado. Isso. Empregado. Normalmente, quando se atua na área trabalhista pelo lado do empregado, a gente acaba vendo muitas das fragilidades da empresa, que acabam por prejudicá-la. Vamos falar um pouquinho dessas fragilidades. Quais são as fragilidades que tu mais encontra nos processos que tu entra contra a empresa? Luiz, essa situação depende muito de empresa para empresa, né? Depende do porte da empresa, da forma que a empresa conduz a relação com seus empregados, mas hoje em dia, digamos que os principais pedidos que vêm sendo realizados nos processos trabalhistas envolvem a questão do mercado informal, né, que infelizmente hoje muitos empregadores, para evitar o pagamento das verbas trabalhistas, acabam contratando os empregados sem carteira assinada, e questões relacionadas basicamente à hora extra, às horas extras, os extraordinários, e questão que também está muito em voga hoje em dia, ultimamente, a questão da assédio moral, né, que são práticas, sejam xingamentos ou distratos, ou um tratamento de uma forma que sobrepõe o que é aceito como uma normalidade numa relação trabalhista. No assédio moral, mesmo não existindo a agressão verbal, mas o fato da descaracterização, da desconsideração hierárquica, da exposição, digamos, desnecessária da função, naquela função, tu devia fazer, tu não fez, isso já caracterizaria um assédio moral? Na medida que a legislação não estabelece um critério objetivo para o que é assédio moral, fica muito ao arbítrio do magistrado, do julgador. A doutrina e a jurisprudência vem entendendo atualmente como assédio moral atos reiterados que objetivam a desestruturar o ambiente de trabalho. Então é um chefe que trata o subordinado com rigor excessivo, é uma determinação, é uma exposição do empregado a uma atividade que normalmente ele não faria, é uma humilhação. Todas essas situações analisadas no caso concreto são possíveis de ensejar um assédio moral. Quando a empresa
tem conhecimento e toma ação no sentido de eliminar esse comportamento, mas ela elimina depois que ele aconteceu, e nesse meio tempo alguém pode entrar na justiça buscando esse tipo de reparação. Essa atitude da empresa é um atenuante na penalização? Pode ser vista como um atenuante, porque a empresa, como entidade empresarial, ela não tem condições de verificar todas as questões que ocorrem na empresa. Imagine uma empresa de 5, 10 mil funcionários, embora seja escalonada na área de gerente, chefe, é complicado de saber o que ocorre na parte de baixo até em cima da estrutura hierárquica da empresa. Então, se o superior hierárquico, se a empresa, se o gerente, se o chefe verificar o problema e tomar alguma atitude para saná-lo, né, isso pode ensejar a demissão do agressor ou alguma medida para reduzir esse dano, pode ser analisado pelos magistrados, pelos julgadores, para reduzir o dano moral ou até eliminá-lo. Você tem que ser analisado caso concreto por caso concreto. Existem muitas empresas, como tu falaste antes, estávamos conversando, que não atendem as questões trabalhistas no aspecto tributário. Não recolhem fundo de garantia, ou não registram na carteira, ou não pagam horas extras, ou, enfim, pagam por fora. Isso cria uma situação de concorrência desleal com aquelas empresas que estão estabelecidas regularmente e cumprem os seus papéis. Essa é uma situação que tende a crescer em épocas de crise. Como é que, como advogado, tu enxergas essa questão? O que tu nos fala dela? Verdade. Essa questão do descumprimento das obrigações trabalhistas cria uma espécie de desigualdade entre as empresas, né? Então imagina, Luiz, uma empresa que cumpre rigorosamente em dia suas obrigações trabalhistas, registra todos os empregados em carteira, paga hora extras, enfim, uma empresa que cumpre as obrigações trabalhistas. E, por outro lado, imaginemos uma mesma empresa, no mesmo ramo de atuação, que descumpre as obrigações, ou seja, ela tem empregados sem carteira assinada, não paga hora extra e faz com que os empregados trabalhem fora do registro no ponto. Obviamente que, no nosso exemplo, a primeira empresa que cumpre as obrigações trabalhistas tem uma vantagem, tem uma desvantagem em relação a outra empresa, uma desvantagem financeira, ou seja, o custo dessa empresa é maior. E para evitar esse tipo de situação, tem algumas decisões de juízes e desembargadores, gaúchos e em outros estados da federação, condenando as empresas ao pagamento de uma indenização pelo chamado dumping social, que é exatamente essa concorrência desleal que nós estamos relatando. Então, além da questão trabalhista direta, o dumping social ele está vinculado a uma indenização ao funcionário que entra com uma reclamatória? Não, na verdade o dumping social, a indenização que é devida no dumping social pelas decisões que são tomadas não são revertidas por reclamante que entra com a ação. O entendimento é que essa concorrência desleal que acontece é um dano à sociedade. Então, isso depende muito do julgador, mas alguns... E como é que isso cai no tribunal? Já que não é uma reclamatória trabalhista. Essa é uma questão técnica interessante, porque muitas vezes o juiz, geralmente 99% das vezes, o juiz dá de ofício. O juiz, analisando no seu poder de julgar as questões trabalhistas, ele nota, olha, a empresa A tem 20, 30, 40, 50, 100 mil, não vamos quantificar, ações envolvendo as mesmas situações, horas extras, descumprimento das obrigações trabalhistas, e isso, o entendimento do juiz é que é um dano à sociedade como um todo. Né? E dentro desse dano à sociedade entra a questão do dano, a questão da concorrência desleal. E então são indenizações que são revertidas, às vezes, a instituições filantrópicas, de caridade, às vezes ao chamado FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é revertido para pagar processos que tem algumas empresas que não pagam os processos, então tem esse Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sim, o Fundo de Amparo ao Trabalhador paga treinamentos também, qualificação de exato, funcionário, exato, tudo, é bastante amplo. Se não me falha a memória, 20% da contribuição sindical que todas as empresas pagam, inclusive os trabalhadores, vai para o FAT. Acredito que sim. Que abastece o FAT. Mas eu achei interessante essa questão do dumping social. Então o juiz pode de ofício ou pode mediante denúncia?
As pessoas, quando fazem denúncia, fazem a auditoria do trabalho, fazem a superintendência do trabalho. Geralmente, uma denúncia desse porte é feita ao Ministério Público do Trabalho, que instaura o devido inquérito para averiguar a situação e, ao fim, determina alguma medida para a empresa. Pode ser, te confesso que de cabeça não me lembro de alguma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho nesse caso, mas entendo que teria capacidade postulatória para tanto. Doutor Alessandro Rau, no início da nossa conversa, falaste de alguns problemas que as empresas criam para elas próprias, e que isso faz com que as reclamatórias sejam mais bem sucedidas por parte dos funcionários, não que necessariamente eles tenham razão, mas muito mais por falha da empresa, na gestão de alguns processos, de alguns documentos, coisa assim. Que tipo de erro a empresa tem cometido nesse sentido? Falava-me antes na questão da guarda correta de documentos, na localização. Como é que é isso? Além da questão da questão do direito em si, das violações aos direitos trabalhistas, que são erros de dentro da empresa, nós verificamos basicamente 2 erros que as empresas cometem corriqueiramente. Primeiro é a conservação dos documentos, Luiz. A empresa, por lei, tem a obrigação de guarda dos documentos da contratualidade, entre os quais recibos, contra-cheques, documentos do fundo de garantia, cartões pontos. Por que ela não guarda ou está desorganizado? Tem algumas empresas que não têm essa organização, né? Então não vem aos autos, não vem ao processo, não vem aos processos esses documentos e acabam prejudicando a empresa. Às vezes o empregado não tem tanta razão e acaba se beneficiando, digamos, de um erro, de uma omissão da empresa nesse ponto. E o segundo ponto que eu vejo é a questão do relacionamento interpessoal. Algumas empresas elas não têm aquele relacionamento bom perante o empregado. Então acaba, a grosso modo, o empregado tendo raiva da empresa. Então, a primeira coisa que eles fazem quando saem da empresa é colocá-la na justiça. A raiva é um componente forte, né? É um componente muito forte na relação. Mas nós vamos falar da raiva logo depois do nosso intervalo. Voltamos no instante. Fique conosco. O programa Mercado e Ação retoma agora com o Dr. Alessandro Rau, com quem nós falávamos antes do intervalo sobre a raiva do funcionário, a raiva contra a empresa. Abre um pouco mais isso. A questão do relacionamento entre empresa e funcionário é muito importante numa relação. Então, a gente acompanha no escritório, diversas pessoas chegam a nós pela questão, eles olha, eu não gostei da forma de tratamento, eu tenho raiva do meu chefe, e isso acaba acarretando o ajuizamento de uma ação que, de repente, não seria ajuizada caso houvesse um melhor tratamento entre as partes, né? Entre a empresa e o funcionário. Isso aí tem também bastante a ver com o processo da demissão, que são pessoas, às vezes, e muitas vezes, não qualificadas, que fazem o processo de demissão e não trabalham essa questão, simplesmente tratam o funcionário ou o futuro ex-funcionário como lixo. Exato. Não só na demissão, mas durante a contratualidade, né? A gente sabe que, às vezes, pessoas que assumem cargos de chefia não têm qualificação nem técnica nem pessoal para assumir essas situações. E acabam colocando esse despreparo no funcionário, no empregado. E isso acaba acarretando um desgosto, um descontentamento no funcionário que leva ao judiciário para demandar contra a empresa. Sempre que inicia um processo judicial trabalhista, existe a proposta de acordo. Sai acordo? É difícil? Qual é o termo que tu tens percebido como razoável na elaboração de um acordo? Sim, Luiz. A lei exige que o magistrado faça 2 propostas de acordo, isso que eu disse na CLT. Fora isso, a possibilidade de acordo é durante toda a duração do processo. Do início ao fim do processo, há a possibilidade de fazer acordo. É difícil de precisar um percentual, um valor, o que seria bom, o que seria ruim, porque tem que analisar o caso concreto e as questões envolvidas no processo, né? Como é que está a questão da prova, como é que está, o que ele tem de direito, a questão da documentação. Mas eu costumo dizer para os meus clientes que o acordo tem o lado bom e o lado ruim, né? Para o empregado, o lado bom é que recebe antes, né?
e para a empresa que paga menos. Então, se chegar nesse meio termo, acaba sendo um acordo bom para ambas as partes. Alessandro, no acordo, quem é que tem mais interesse no acordo? É o funcionário, embora recebendo menos, ou a empresa, no sentido de o empregado porque está precisando do dinheiro, ou a empresa porque não vai ficar com um passivo, enfim, ela reconhece que ela foi deficiente em algumas coisas, não vai ficar, como nós falamos antes, com aquela marca na paleta que o juiz começa, talvez até a gerar autuações e onerar mais em decisões futuras. Na verdade, Luiz, um bom acordo é bom para ambas as partes, né? O empregado, geralmente, ele acaba fazendo um acordo porque está precisando do dinheiro, né? O empregado tem uma posição de hipossuficiência perante a empresa, então ele necessita do emprego. Então, na maioria das vezes, quando o empregado vai a juízo demandar alguma empresa, ele necessita do dinheiro. Então, em vez de esperar 2, 3 anos, e nós sabemos que o processo é demorado, ele acaba fazendo um acordo parcelado que ele recebe em meses ou no máximo um ano, né? E, por outro lado, para a empresa, não deixa de ser um bom negócio, porque acaba pagando de forma geralmente parcelada uma dívida e em valor bem inferior ao que pagaria numa eventual condenação, se fosse condenado a pagamento da totalidade dos pedidos. Qual é o tempo que o processo médio, de forma média, leva para chegar aos seus finalmente? Essa questão é muito relativa, pois depende da turma que cair no tribunal, do juiz que julgar no primeiro grau, e principalmente que a parte mais demorada é no Tribunal de Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho, que é onde seria a última instância. Eu tenho visto que a média hoje caiu bastante, até com a implantação do processo judicial eletrônico. Eu diria que a média de um processo trabalhista vai de 2 a 3 anos hoje. Esgotando todos os recursos por parte da empresa. Na parte de conhecimento. Depois tem a questão dos cálculos, né? Mas um processo para saber se tem direito ou não demora em torno de 2, 3 anos. Tá, bota mais um ano de cálculos. Caso a empresa perca, para o funcionário receber, mais quanto tempo? Se a empresa é solvente, uma empresa cumpre suas obrigações, não vai ter que ir atrás de bens ou meios para custear o pagamento, a média é em torno de um ano e meio depois do término do processo. Então, podemos dizer assim, 4 anos para receber. É uma boa média. As empresas ou os empregados aí, perdoa a ignorância, mas sempre existiu muita crítica a recursos utilizados. Vou fazer todos os recursos possíveis porque eu não vou pagar, vou isso, vou aquilo. Continua comum essa prática? Também depende da empresa. Na minha visão, não é tão interessante. Se a empresa tem ciência de que não tem mais como recorrer, que vai perder, não é interessante para a empresa protelar muito, porque os juros da Justiça do Trabalho, que são 1% ao mês, são superiores à maioria das aplicações financeiras. Então, cada mês que passa, cada dia proporcionalmente, a empresa paga 1% a mais. Então, por esse prisma, não seria interessante. Mas não se desconhece que empresas vão até o fim, exercendo o seu direito constitucional do contraditório. Mas assim como o funcionário entra na Justiça do Trabalho contra a empresa, porque ele está com raiva da empresa, a empresa também sente raiva porque o funcionário entrou na justiça contra ela. E ela pode, mesmo se sujeitando a pagar uma taxa de juros maior, ela leva até o final de birra também. Exato. Até porque a empresa sabe que o empregado geralmente está precisando desse dinheiro e acaba trancando ao máximo o pagamento dos valores, o término do processo, com recursos procrastinatórios, protelatórios, como tu falasses. Esses recursos continuam sendo bem aceitos ou a justiça mesmo já está... Sim, o ordenamento jurídico ele autoriza, na questão do contraditório, né, as partes a exercerem seu direito de recurso. Então, salvo raríssimas exceções, e são raríssimas mesmo, são aceitos esses recursos da empresa até o final. A que limite vai isso? A empresa pode simplesmente... Ela já perdeu, ela sabe que vai perder, o juiz sabe que ela vai perder, mesmo assim ela tem o direito de entrar com os recursos, mesmo que isso vá prejudicar a outra parte. Ela não tem uma punição por isso? É que, na verdade, ela não tem a certeza que vai perder. O juiz de primeiro grau dá uma sentença, profere uma sentença, mesmo que a prova produzida
no processo seja totalmente desfavorável à empresa, não é garantia que não vai ter algum desembargador, algum ministro com entendimento diferente do juiz julgador de primeiro grau. Então, mas aí é um questionamento beirando uma crítica. Quantos níveis de julgamento pode ter? Primeiro, segundo, Supremo? na verdade, assim, o primeiro julgamento é feito pelo juiz de primeiro grau. Então, ele profere a sentença, e a sentença, questão trabalhista, que nós estamos conversando, cabe o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, são 3 desembargadores que julgam, e nesse nível recursal pode recorrer de tudo. Daí tem o terceiro e último nível, que são hipóteses mais restritas, né? Apenas quando acontece a violação à legislação federal ou a jurisprudência dominante de diversos tribunais, pode-se entrar com o chamado recurso de revista para Brasília, né? Para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E ali encerrou. Só então, que, na verdade, nós temos 3 qualificações judiciais para ver se um julgou certo. 3 instâncias. 3 instâncias. Então, a segunda instância vai analisar se a primeira julgou certo, se ela estava certa. Não é muito aberto isto. A questão é a falibilidade do ser humano. Um juiz é mais fácil de errar do que 3 desembargadores, que em tese têm mais experiência no julgamento e são em maior número. Mas então por que não ficam 3 já na primeira instância? E já acabava o problema, se resolve de uma vez. São questões... E aí começa a crítica ao sistema e a valorização dos mediadores. Os mediadores, em vários países, é extremamente forte a mediação e ela tem força de sentença. Exato. A mediação no Brasil é pouco usada. É muito pouco usada, mas a própria lentidão, a morosidade. Imagina, há 4 anos que tu vai forçar, eventualmente, um funcionário, vai forçar ele à míngua. 4 anos até ele poder receber uma verba que ele de fato tinha direito, é quase um crime. Exato. E são parcelas, geralmente, falando de direito do trabalho, são parcelas salariais que visam a subsistência do empregado. Então, são verbas rescisórias, são horas extras, são parcelas, obviamente que tem as de cunho indenizatório, mas são parcelas que objetivam a subsistência imediata do empregado. Claro. Então, FIO 11, vamos lançar uma sugestão, que o primeiro grau tenha o julgamento por uma banca. Em vez de precisar esperar passar pelo primeiro e vai pelo segundo, e é todo um custo administrativo maior. Mas sabes que antigamente, não sei precisar o ano, havia os chamados vogais, né, que eram juízes classistas. Então tinha o presidente, o juiz que era o togado, e um representante dos empregados. Foi 88, 89 que acabou. Nessa época. 98, 99. Foram extintos. Né? Foi extinto. Existiu um certo corporativismo, talvez, foi muito batido isso na época. A crítica que se fazia é que geralmente os juízes dos empregados votavam para o empregado e os dos empregadores para os empregadores. Então, eu acompanhei um pouco essa época e até podia ter alguma coisa de tendência, mas existia também muita integridade nas decisões. Imagino que sim. Dessas turmas. Bom, vamos nos encaminhando ao encerramento do programa. Alessandro, foi um prazer te receber aqui no programa. E antes de nós encerrarmos, nós temos hoje 2 crianças desaparecidas que nós vamos botar nesse programa. Você está vendo aí Paula Caroline Ferreira Bessa. Essa menina tem 14 anos, desapareceu no dia 24 de agosto último, mora no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Ela desapareceu de casa e não foi mais vista. Então, como falamos antes, você, por favor, tendo qualquer informação, qualquer pista, ligue para o DECA. O DECA é a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. Lá você pode procurar o Júlio, a Karina, a Letícia, o Gerson, qualquer policial que ele te atender, vai atender muito bem. Os telefones 0800 64 26 400 ou 51 2131 5731 ou ainda 8464 6960. Vamos tentar recuperar aí a solidez de mais uma família, ajudando a localizar essa menina. Bom, e dessa forma, então, o programa Mercado e Ação encerra hoje a sua participação. Agradecemos a sua audiência, relembrando que você pode nos assistir online no site poatv.net
E nossas reprises nas quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 8 horas da manhã. Fique conosco, então, nesses dias e obrigado pela sua audiência. Não tínhamos muito a dar naquela época. Os tempos eram difíceis e os negócios iam devagar. Eu me lembro dessa velha senhora que aparentava ser muito mal-humorada. Ela pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Mas minha mãe fez algo mais. Me pediu para pôr 2 pães a mais na sua sacola. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada. Generosidade. Passe adiante. Nós fizemos a coisa certa naquele dia. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor.